Meus amigos, o presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o Arthur Chaga Diniz, muito gentilmente me mandou um livro de presente. Eu pensei em ligar para ele para agradecer, pensei, mas eu achei que a melhor maneira de eu fazer o agradecimento seria apresentando o livro para vocês que me acompanham. É esse pequeno grande livro, um conjunto de editoriais que o grande Og Leme, vejam a foto aqui, o Og Leme é pai do Paulo Leme. Eu estava vendo ele agora no canal 40 da Globo News, e essa foto mostra que o filho é caracteristicamente uma cópia do pai. É muito interessante. Eu conheci o Og Leme por uma única vez, pouco antes dele falecer, num dos encontros do Liberty Fund, que ele me convidou junto com a equipe lá. E eu tinha a imagem dele já ancião. Essa foto e a casualidade de ter visto o filho na TV mostra que realmente os dois são muito parecidos, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse livro é uma preciosidade. São os editoriais escritos pelo Og Leme ao longo de muitos anos e que, em homenagem e também para resgatar a nossa memória cultural, o pessoal do IEL transformou em livro, né? Com o patrocínio do Salim Mata. O professor Og Leme, ele foi um sociólogo formado em São Paulo, na antiga Escola de Sociologia e Política, e fez doutorado em Economia por Chicago. Foi aluno do Friedman, do Knight, do Greg Lewis, do Stigler, entre outros. O homem era uma sumidade. E o que nós vamos ver aqui, nesse livro, são highlights dessa inteligência aguda, muito bem informada, muito cultuada, muito lida. O Og Leme era um desses homens que vão além de rótulos. Todo mundo vai dizer, o Og Leme era um liberal. De fato. Um homem muito inteligente não poderia adotar outra visão em economia que não uma economia liberal. Mas ele era um homem que transcendeu tanto a sociologia como a política, a ciência em geral. Um homem que foi além do seu tempo. Aqui um dos excertos colocados na contracapa, vale a pena a gente ler aqui porque dá o grau de medida da agudeza desse homem. Ele vai dizer, liberalismo não é sinônimo de laissez-faire. O liberalismo reconhece que há funções específicas a serem assumidas por um governo, isto é, que há um lugar autêntico para o processo político. O liberal não é um anarquista, ou quase anarquista, mas um anarquista frustrado, por reconhecer que há certas situações da vida comunitária em que a presença do governo é necessária. Liberalismo, em síntese, não é anarquismo. A ordem liberal exige governo, mas rejeita a politização desnecessária da vida dos cidadãos. Essa frase eu torno ela minha, é a visão que eu tenho. Quer dizer, eu penso que o governo é uma necessidade, é uma das grandes invenções que permitiu à humanidade ocupar o planeta Terra com a superpopulação que tem hoje. Mas o estar demais se vira contra os criadores, né? A gente viu em muitas situações. Basta lembrar o que houve no século XX, né? É claro que o Brasil de hoje nega em tudo e por tudo as convicções e as ideias brilhantes do grande Og Leme. Nós estamos numa sociedade socializada. Tudo está socializado. É uma loucura desse país. Mas o fato da realidade que nos cerca ter sido moldada da maneira errada não nos faz cúmplices delas. Essa é a grande lição que eu tiro desse livro aqui, vendo os muitos editoriais soberbos que nos levam a momentos cruciais da nossa história recente. É importante a gente colocar que o fato de ser assim não nos impede de cultivar a boa política, cultivar as boas ideias, os bons livros. E eu acho que o Og Leme
ajudou uma geração de brasileiros a atravessar esse processo de socialização que o país viveu, sem submergir no coletivismo, vamos dizer assim, espiritual e intelectual. O Guilherme foi um dos divulgadores das ideias liberais, da denúncia do Estado gigante, da denúncia da nocividade desse monstro que tira a produtividade, tira a criatividade e, objetivamente, encurta a liberdade de todos. E ele era a voz minoritária, porque aqueles que têm convicções liberais viraram, basicamente, habitantes de um gueto nesse país. Toda a gente, toda a elite política, todos os militares, todo mundo agora é socialista. E quem não é socialista é, de fato, a verdadeira oposição. Mas a gente viu as eleições que aconteceram agora. Você tem aí um campeonato para saber quem é o verdadeiro socialista, quem é mais socialista do que quem. Não há nenhum partido que professe ideias liberais. Mas isso não impede que nós divulguemos as ideias liberais, porque a ciência, a filosofia e o bom senso nos ensinam que esse é o caminho. Quando a verdadeira crise chegar, a verdadeira crise está se aproximando. Já chegou na Europa, está chegando em muita parte. E conosco já ensaiou com a hiperinflação, com a desordem que houve no final do século XX, entrar um colapso aqui. Mas teve uma sobrevida. Mas quando chegar a verdadeira crise, é preciso que homens como Og Leme e seus discípulos, como esse brilhante Roberto Fenty, que prefacia o livro, e muitos outros, estejam apostos, dominando as verdadeiras ideias, os verdadeiros instrumentos para uma boa administração do Estado. Esse é o ponto. Meus amigos, nem tudo está perdido. Ainda temos livros como esse, e temos pessoas como Og Leme, das quais a gente pode dizer assim, são verdadeiramente grandes brasileiros que deixaram um legado e que nós precisamos cultivar esse legado.